No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 1, e o versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Se você quiser se colocar de pé em respeito à palavra, é um versículo só. E diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu vou repetir. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Podeis assentar. Glória a Deus. Essa palavra falou muito ao meu coração. Durante alguns dias, nós temos lidado aqui com algumas questões envolvendo lei, graça e verdade. E quarta-feira eu brinquei aqui com os irmãos, falei de uma situação que estava acontecendo, mas que realmente me incomoda. Quando nós temos que fazer um balanço entre lei, graça e verdade, parece que fica complicado. E durante esses dias eu pensei bastante sobre isso, e eu vou traduzir para você. O escritor, ou o apóstolo João, quando escreve o Evangelho, ele deixa bem claro que a lei veio através de Moisés. O que é a lei? A lei são os 10 mandamentos. A lei é a explicação, existia a lei oral, o Talmud, que trazia as 613 leis que todo judeu precisa ou precisava cumprir. E o povo de Deus foi inserido nessa lei. A lei, ela era dura. A lei tinha exigências. A lei trazia regras e trazia consigo punições caso essas regras não fossem cumpridas. João vem falando aqui logo no primeiro capítulo do seu evangelho, dizendo: olha, a lei veio por Moisés. Moisés era a representação, e é até hoje para os judeus, a representação da lei. Todo o respeito, toda a reverência é dada a Moisés. Talvez tenha sido por isso que Deus não permitiu que se soubesse onde estava o túmulo de Moisés, a sepultura dele, porque com certeza ele se tornaria um ídolo. Mas esta lei que havia sido dada para Moisés, ou através de Moisés, uma lei que fracassou. Diz a história que nem o mais justo de todos os rabinos conseguiu cumprir a lei por completo. Jesus vem, e quando Jesus chega entre o povo, ele traz não uma nova lei, mas João diz que a graça e a verdade vieram através dele. Nós já ouvimos sendo cantado aqui hoje: maravilhosa graça, como poderei cantá-la? Porque a graça é diferente da lei. A graça, ela vem toda cheia de verdade, mas ela vem com amor e com um presente e com um favor que eu e você não merecemos. Acontece que nós vivemos num tempo em que o equilíbrio entre graça e verdade tem sido abandonado. Alguns são muito diretos com a verdade.
e outros são muito cheios de graça. E porque muitos são muito diretos com a verdade, e alguns dizem assim, eu falo a verdade mesmo. Doa quem doeu, fala a verdade. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser falada, e nós entendemos que a verdade tem que ser dita. A verdade veio com Jesus, mas ele veio junto com a graça. Não se pode pesar essa balança só de um lado. Quando a verdade é pesada só de um lado, eu vou mostrar para você. Desde lá do começo, o próprio Moisés, Deus vem para Moisés e fala assim, Moisés, o povo está com sede no deserto, não tem água, fira a pedra. Moisés vai lá na primeira vez que Moisés feriu a pedra e feriu. Isso era a verdade de Deus. Eu quero que você fira, porque com a verdade ela sai. Cumpriu exatamente a lei, o que Deus mandou. Essa é a verdade. Lá na frente, Deus fala com Moisés, Moisés, fale com a rocha. E Moisés fere a rocha. A primeira vez, Deus queria mostrar para o povo a verdade dele. O que eu falo vai se cumprir. A segunda vez, Deus queria mostrar a graça ao povo, que ele é um Deus gracioso, mas Moisés estava bravo. Moisés estava bravo com o povo. Moisés estava mais bravo com o povo do que Deus. E eu quero que você entenda nessa manhã que se nós não equilibrarmos graça e verdade, nós vamos representar Deus da forma errada. Eu posso falar a verdade para você quando Deus quer que eu derrame graça. E aí eu vou representar Deus de forma errada. Eu posso dar muita graça para você quando Deus quer que eu dispare verdade. E aí eu vou representar Deus errado. Não é difícil entender isso. Com os fariseus, Jesus tinha verdade, nua e crua, raça de víboras. Com a mulher adúltera, Jesus teve graça. Com os fariseus, Jesus mostrava o tempo todo, diz assim, olha, as vossas tradições estão anulando a lei. E quando nós entramos no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, Lucas 6, você vai ver que Jesus lança uma nova lei que cobria a lei dos fariseus. Não que era uma nova lei, mas ele reexplica a lei. E a lei de Jesus, ela é cheia de graça e de verdade. Como nós achamos esse equilíbrio? Por que é que algumas denominações, algumas igrejas e nós individualmente mesmo, às vezes queremos a verdade para alguém, mas quando se trata de nós tem que ser graça. A verdade é para você. Você está errada, você está errado, pecou, está em pecado. Para nós, quando pecamos, nós queremos o quê? Graça. Porque, afinal de contas, coitadinho de mim. O erro dos outros é sempre maior do que o nosso. Eu sempre tenho a solução para o seu problema. Para o meu eu não tenho. Eu já brinquei aqui, e seria bom se a gente trocasse de vez em quando, né? Porque você tem a solução para o meu e eu tenho para o seu, a gente troca e está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. A vida não é assim. Eu costumo dizer que a vida é ao vivo. Não grava e depois edita, como lá na televisão, corta aqui, corta ali, junta os vídeos e faz a vida bonitinha. Não tem isso, isso é só na televisão. Nós vivemos o dia a dia. E nós precisamos de um balanço na nossa vida até conosco mesmos.
Porque muitas vezes nós nos pegamos cheios de culpa, cheios de dor, cheios de peso do pecado, e a palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e toda a injustiça. Classificamos os pecados, principalmente o dos outros. O pecado dos outros não tem perdão. O nosso, merecemos misericórdia. Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus existe pecado e Ele abomina o pecado. E é por isso que Jesus veio com graça e com verdade. Porque eu e você não alcançamos salvação pelos nossos méritos. Paulo diz que não é pelo que fazemos, para que nenhum homem se glorie. Não é pelos meus atos de justiça, porque Isaías diz que os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia perante Deus. Não é pelo que eu faço, não é por eu ter andado certinho, não é por eu ter seguido a lei de uma determinada igreja, denominação ou grupo, mas é pela graça de Deus somente. Essa graça maravilhosa me alcança e me transforma e me dá uma nova vida. É pela graça que eu sou salvo. Mas existe a verdade. Você e eu pecamos. Você e eu erramos. E a graça sempre tem que estar acompanhada da verdade. A mulher adúltera é trazida até Jesus. É assim que nós conhecemos ela. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei, olha a lei aí. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. E o Senhor, o que é que diz? Jesus não teve pressa. A Bíblia diz que ele estava no templo. E o templo era areia. No pátio do templo, ele estava ali no pátio, e ele começa a escrever com o dedo na areia. E ele vai escrevendo com o dedo na areia, e acho que o povo fica todo pronto para apedrejar. E talvez alguém tenha dito assim: fala aí. E ele começa a ouvir o coração do povo, né? E o coração do povo, eu quero contextualizar aqui para nós. Quando alguém erra no nosso meio, é mais ou menos assim: viu o que o irmão fulano fez? Você viu o que a irmã fulana fez? Ih, rapaz, aquele ali não tem mais jeito não. Ah, se eu sou o pastor. E aí a gente começa a falar no nosso coração, a criar coisas no nosso coração, porque o pecado dos outros é negro para nós. E esses homens vieram com a lei para Jesus. E Jesus, muito calmamente, diz assim: olha, se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, eu não vou entrar no contexto do original aqui, porque ele é forte. Diz algumas tradições que a palavra de Jesus foi: se alguém nunca pecou com essa mulher, atire a primeira pedra. Tinha coisa por trás dessa história aí. Talvez ela fosse uma prostituta profissional, que soubesse de muita coisa, e eles queriam eliminá-la, e estavam usando Jesus. Alguns dizem que era mais ou menos isso, que Jesus perguntou assim: se alguém nunca pecou com ela, atire a primeira pedra. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos ficar com a Bíblia. Se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, soltaram as pedras e foram embora. Aí vem a graça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Se eles não te acusaram, eu também não te acuso. A graça. A graça salvou.
Mas aí vem a verdade. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque graça e verdade estão nele. A graça e a verdade estão nele. Veio com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe pecado que possa te tirar da presença dele. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E Jeremias diz, e eu repito aqui quase todos os cultos, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Todo dia de manhã o Senhor olha pela janela da eternidade e dispensa misericórdia sobre a sua vida. Todos os dias de manhã, a despeito do que falaram de você, a despeito do peso que você carrega, existe uma porção nova da misericórdia de Deus que repousa sobre a sua vida. E é por isso que nós temos essa segurança. É por isso que nós temos a segurança em Jesus. Porque Ele é cheio de graça e de verdade. Esse é o Deus que nós servimos. Mas e o equilíbrio? Como que faz? Vamos lá um pouquinho para Marcos, no capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3, versículo 13. São Marcos 3:13. São Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 15. 13 ao 15. Glória a Deus. Eu gosto da palavra de Deus porque ela nos educa, ela nos ensina, ela nos molda. Eu não sei como chegou o seu coração aqui hoje. Eu sei que o Senhor Jesus é cheio de graça e cheio de verdade. A palavra dele não mente. Todas as coisas hão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Capítulo 3, versículos 13 ao 15 diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém. Aqui, Jesus aponta 12 discípulos para estar mais próximos dele. Aqui é o chamado dos discípulos, a eleição dos discípulos. E o Senhor chama aqueles que Ele quer. Nós estamos falando de graça e verdade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz em João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é para todos. A salvação é para todos. Mas, a despeito de Jesus ter morrido para salvar a todos, não são todos que vêm. Jesus chama para si os que quer, e Ele escolhe dentre desses alguns. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Existe aqui o chamado para a salvação e existe aqui o escolhido para fazer a obra. Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele disse que Ele estava nos chamando para uma grande obra. E qual é essa obra? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado.
E aí ele dá ainda os sinais. Ele diz, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui era a mesma chamada. Ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. É esse o chamado de Jesus. O que isso tem a ver com equilíbrio, pastor? Aqui Jesus dá a ordem das coisas. Como é que nós alcançamos o equilíbrio entre graça e verdade? É fácil olhar para alguém e acusar. É difícil derramar graça sobre eles. É fácil nós acusarmos alguém quando erra, mas abraçar alguém errado é mais difícil. O Senhor nos chamou para misericórdia. O Senhor nos chamou para graça. Se cada um de nós lembrarmos de quem éramos e quem somos, de como estávamos e como estamos, nós vamos sim crer que o Senhor nos chamou e nos encheu de graça. Ele chama 12 discípulos. Vamos ler o versículo 14. E nomeou 12. A primeira coisa que ele nomeou para quê? Para que estivessem com ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Quer saber o segredo? Estar com Jesus. Estar com Jesus. Nós atentamos demais para os milagres, nós atentamos demais para os demônios, atentamos demais para as coisas que Jesus pode fazer através de nós. Mas eu vou repetir uma frase aqui para você. O Senhor está muito mais interessado em quem você é do que aquilo que você pode fazer. Eu vou repetir. O Senhor Jesus está muito mais interessado em quem você é do que aquilo que você pode fazer. Porque quem você é reflete muito mais do que aquilo que você pode fazer. Quem você é demonstra os tipos de reações que você vai ter. Aquilo que você pode fazer, você age premeditadamente. E isso engana homem, mas não engana Deus. Sabe o que é que Deus olha? Deus conhece o coração do homem. Ele nos chama para estar com Ele. A grande jogada ou o grande negócio aqui é que o Senhor não chama para estar com Ele doutores. O Senhor não chama para estar com Ele alguém que já está limpo do pecado. Até porque Jesus nunca chamou alguém e disse, olha, primeiro você se limpe e depois eu derramo a minha graça sobre você. O Senhor quer que você venha a Ele e receba a graça que é o favor imerecido, e aí ela transforma você, porque a graça abre portas. Estar com Jesus é a melhor coisa. Quando os 12 estavam com Jesus, eles eram perfeitos, certo? Judas traiu Jesus. Pedro era fiel. Jesus, eu vou contigo até a morte. Meu negócio aqui do Senhor eu não largo. Eu mato se for preciso. Jesus falou, Pedro, para. Hoje ainda você me nega 3 vezes antes que o galo cante. Não, Jesus, hoje eu vou fazer um estrago se vierem para cima. Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Quando o galo canta, ele sai e chora amargamente. Jesus encontra Pedro lá,
no capítulo 21 de João. E Pedro está acabado. Acho que Jesus não quer nem olhar para mim. Ele tinha ressuscitado. Ele vem para a beira do lago. Os discípulos estão pescando. Todos eles vêm de barco. Pedro pula do barco. Fica meio escondido. Se aproxima da roda onde havia uma fogueira. Jesus está assando um peixe ali. Eles chegam, já havia peixe na brasa. Eles se aproximam ali. Jesus começa a tratar com eles, conversar com eles. E Pedro só fica esperando o dedão na cara. Porque é isso que nós somos. Pedro pensou que Jesus fosse como um de nós. Só que Jesus é diferente. E é por isso que ele nos chama para estar com ele. Quando Pedro esperava o dedo na cara, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro falou: aí vem. Agora ele joga na minha cara. Pedro falou: eu te amo, Senhor. E esperando ele falar: como você me ama? Você me negou. Você disse que nem me conhecia, vem falar que me ama? Não foi isso. Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Pedro engole aquele nó. E daqui a pouco vem de novo a pergunta: Pedro, aí agora. Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Come mais um pedaço de peixe, conversa mais um pouquinho. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ali Jesus dá uma palavra para Pedro. Que Pedro não morreria até que o propósito dele fosse cumprido na vida de Pedro. Pedro, hoje você vai onde você quiser sozinho com as suas próprias pernas. Mas vai chegar um dia que eles te levarão atado por amor ao meu nome. Pedro andou com Jesus 3 anos. E não era convertido. Pedro, Satanás pediu para malhar vocês como se malha o trigo. Mas eu intercedi por você, Pedro. Agora, Pedro, quando você se converter, lê lá, João 21, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Sabe o que é confirmar? Seja uma base para eles, seja uma base sólida na vida deles. Seja você alguém que vai amar os seus irmãos como eu te amei, Pedro. João, no comecinho do ministério, João está andando com Jesus, eles estão andando com Jesus, e eles entram lá em Samaria para pregar o evangelho, e os samaritanos não receberam Jesus. E João fala assim: Jesus, quer que eu ore e peço fogo do céu para queimar essa cidade inteira? Jesus falou: calma, não precisa fazer nada disso aí não. Começo de ministério de João, doido, bravo. João foi o único discípulo que morreu de morte natural, porque ele ficou tão parecido com Jesus que ninguém conseguia matá-lo. No final da vida dele, ele foi jogado num tacho de óleo fervendo. Não morreu. Água morninha, tomando banho com azeite quente. Foi colocado na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, ele teve a visão do mestre. Ele disse: eu estava na ilha de Patmos, e eis que um semelhante ao Filho do Homem se apresentou a mim. E ele disse: eu sou o alfa e sou o ômega, o princípio e o fim, o que era e o que há de vir. E eu olhei para ele, e os seus pés eram reluzentes como latão polido. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No seu peito ele tinha um cinturão de ouro, e na sua cabeça uma coroa brilhante. Os seus olhos eram como chamas de fogo,
fogo, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Os seus cabelos eram como a branca lã. E ele dizia: eu caí de cara em terra, porque os olhos de João não podiam suportar a presença de Deus. Aleluia. É isso que acontece quando a gente chega perto dele. Ele chamou esses 12 porque ele queria que estivessem perto dele. Sabe por que a religião mata? Sabe por que a denominação mata? Sabe por que os grupos matam? Porque eles estão muito perto das leis, mas não estão perto da graça e da verdade que vieram através de Jesus. Aleluia. O Senhor ama o pecador, abomina o pecado, mas isso não quer dizer que Ele não vai abraçar você por causa do pecado. O Senhor tem graça, tem verdade, e quando Ele chama um pecador para estar perto dEle, é porque Ele quer transformar numa nova criatura. Saulo, quando teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E aí ele escreve aos Coríntios e diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo e próximo dele é ser transformado diariamente. Pastor, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu vou te contar um segredo, nem eu. Somos todos pecadores, carentes da graça de Deus todos os dias. Precisamos da graça dele todos os dias, porque erramos, porque falhamos. É o apóstolo João que diz: se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso e não há verdade em nós. Somos pecadores, carecemos da graça dele, mas ele veio em graça e ele veio em verdade. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Não deixe que o peso do pecado tire a sua paz. Não deixe que o peso do pecado tire a sua segurança de que Jesus te chamou para estar do lado dele. E quando você caminha com ele, a sua vida vai sendo transformada. Você está em processo de santificação. Um dia nós seremos glorificados e estaremos com ele na glória. Mas enquanto não chega lá, todos os dias nós aprendemos com ele. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A transformação começa aqui. Eu já disse que o maior campo de batalha está aqui. O diabo fala para você todo dia que não tem mais jeito, que você pecou mesmo, que você não presta mesmo. Ele tentou fazer isso aí com Martinho Lutero. A história conta que um dia Satanás se apresenta no quarto de Martinho Lutero, entrega uma carta para ele, ele abre a carta e começa a ler todos os seus pecados que estavam listados ali. Você fez isso, seu pecador. Você fez isso, e foi falando todos os pecados dele. E no final de tudo aquilo, Martinho Lutero concordou e disse: é verdade, eu fiz tudo isso. Mas ele vai até o tinteiro, pega uma pena, molha no tinteiro vermelho e escreve sobre aquela carta: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus foi vertido na cruz para lavar o seu pecado. Todo o nosso peso, toda a nossa consciência manchada, toda a nossa vestidura suja foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E Ele é suficiente em si mesmo para nos perdoar. Aleluia. Não tem nada que o Senhor não possa limpar na sua vida. Não há nada tão sujo,
tão terrível, que não possa ser limpo. O Senhor Jesus veio em graça e em verdade. O Senhor Jesus nos chama para estar perto dele. E quando nós estamos com ele, quando nós somos cheios desse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que o apóstolo Paulo fala, vós sois templos do Espírito Santo. Quando nós temos essa certeza, nós não conseguimos ficar quietos. Aí sim ele fala para pregar e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Irmãos, o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos deu a promessa. Essa cidade é do Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para ganhar almas. O Senhor nos chamou para ganhar almas. Se eu e você tivermos essa convicção, nos aproximarmos do Senhor Jesus, esse espaço será pequeno. E o Senhor tem um maior para nós preparado. Esse espaço é pequeno para aquilo que o Senhor Jesus vai e está fazendo neste lugar. Você e eu precisamos aceitar isso. Eu e você precisamos entender isso. Vá aí para fora, cheio da unção do Espírito, e fale, pregue, expulse demônios, ore pelos enfermos, e vocês vão ver. O nosso problema é que nós não cremos. Os sinais seguirão os que creem. Não é jargão de crente, irmão. Não, Jesus vai curar, pastor. Mas você mesmo não crê. Não, que Deus vai expulsar. Mas você tem medo quando fala a palavra demônio. Você sente um arrepio quando você está sozinho à noite em casa. Tem medo de demônio. Irmão, demônio na sua vida. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver próximo de Jesus, ele não se aproxima. Sabe por quê? Porque quem está perto de Jesus não abre porta para demônio na sua vida. Quem está perto de Jesus só tem tempo para Jesus. Quem está perto de Jesus não tem tempo para dar ouvido para as coisas de demônio. Nós que estamos próximos dele, oramos, buscamos, falamos, estamos em comunhão com ele, então ele nos enche a cada dia. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Pare, por favor, de andar de cabeça baixa, sob a acusação de Satanás. Comece a andar com a sua cabeça erguida, porque você é nova criatura. E nova criatura não tem nada que pare. Nós somos nova criatura. Que o Senhor Jesus use a sua vida. Que você se aproxime cada vez mais de Jesus. E que estando perto dele, você possa aprender com ele e falar e testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Porque se você chegou aqui com o peso do pecado, porque se você chegou aqui sem certeza da sua salvação, hoje o Senhor tem salvação para a sua vida. Hoje o Senhor tem certeza de salvação para a sua vida. Pai, eu quero te adorar. Eu quero te bendizer, ó Deus. Eu te glorifico pela tua palavra. A tua palavra é santa, é bendita, e ela, Senhor, nos ensina, e ela, Senhor, nos discipula, e ela, Senhor, nos disciplina. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Porque é ela que traz vida para nós. Pai, eu quero te pedir nessa hora, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor toque em corações aqui. O Senhor trabalhe em vidas aqui. Que as vidas, os corações que chegaram aqui partidos, ó Deus, sem esperança, sofrendo acusações do inimigo, possam, ó Deus, sair daqui hoje limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e que possam sair daqui, Senhor,
crendo na vitória, crendo na certeza da salvação e crendo nos teus milagres. Pai, é a tua palavra quem transforma. É só a tua palavra quem transforma. Que nós possamos estar próximos de ti, Senhor, pela tua palavra. Não nos deixe enganados, ó Deus. Não nos deixe perdidos, Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança. Senhor, que haja libertação, que haja transformação, que haja perdão nesta manhã e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor, por esse dia, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Deus...